Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Quando eu olho para esse grande Deus, eu não vejo como me perder. Certo? Quando nós olhamos para esse grande Deus, a gente está olhando para a cruz. A cruz é o símbolo de vitória. Foi ali que Jesus morreu por mim e por você. Mas não basta olhar. Tem que aceitar e viver e manter um relacionamento com o nosso Deus. Amém? Vamos para a Bíblia, então? A voz é minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Pedro e Jesus. Como que foi o relacionamento de Jesus com Pedro, ok? Acompanhe comigo, então, a gente vai começar pelo livro de Mateus. Mateus capítulo 4, versos 18, 19 e 20. É uma história muito conhecida. Talvez tenha alguém que ainda não tenha ouvido falar sobre essa história. Se você ainda não ouviu, você vai ouvir agora e vai assistir, ok? Pegue a sua Bíblia, me acompanhe nas suas plataformas digitais, aonde quer que você esteja nesse momento, não importa o lugar. Se você tiver condições, acompanhe comigo esse texto bíblico e todo o sermonete, né? Um pequeno sermão, dizemos assim, né? Que vamos pregar hoje para vocês, ok? E eu quero dizer para vocês, queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que o nosso grande Deus ama vocês e eu também. Shalom? Então vamos lá. Mateus capítulo 4, verso 18. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Agora eu pergunto para vocês: vocês estão seguindo Jesus? Eu estou. Vamos seguir Jesus como Pedro e André seguiu? Porque se nós seguirmos Jesus, nós vamos chegar até a Canaã celestial, que nós possamos seguir as pegadas de Jesus até a eternidade, tá? Que Deus, então, derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês, sobre a minha vida também, que a história de Pedro venha nos trazer uma reflexão realmente para que nós possamos analisar e examinar a nossa vida, para ver como que nós estamos perante esse grande Deus. Se você ainda não é um seguidor de Cristo Jesus, a partir de agora, seja então um seguidor de Cristo Jesus, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de João, capítulo 1, verso 42. E diz assim: e o levou a Jesus, né? Pedro, então, ele leva o seu irmão a Jesus, né? E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ok? Então, Jesus, então, ele tem esse grande encontro com Pedro e com André, seu irmão, e faz um convite, né? Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei
pescadores de homens. Para quem não sabe, aqui, falando em pescadores de homens, certo? Seria então a pregação do evangelho, certo? Para que Pedro e seu irmão ganhassem muitas almas para Jesus, ok? Então eles eram pescadores, certo? Era a profissão deles, mas agora em diante eles seguiram a Jesus, deixaram tudo e passaram a ser pescadores de homens. Passaram a levar o evangelho eterno às pessoas, né? Aqueles que eram cativos de coração. Mateus capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Jesus dizendo, hein? Também eu digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Perdão, contra ela. Ok? Então veja bem. Eu te digo que tu és Pedro, né? Esta pedra, eu edificarei a minha igreja, né? E Satanás, ele não se prevalecerá contra ela. Amém? Glória a Deus. Mateus 24, perdão, meus irmãos, Mateus 14, 26, aqui vem contando que Jesus, ele anda sobre as águas, ok? Pedro e os outros discípulos estavam no barco. E eles, ao olharem, eles ficaram com medo e pensaram que era um fantasma. Acompanhem comigo, então. Mateus 14, 26 diz assim, Jesus anda sobre as águas. E os discípulos ficam com medo, né? E tomado de medo, gritam, é um fantasma. Mas não era um fantasma. Era Jesus. Verso 27, mas Jesus imediatamente disse, tem bom ânimo, não temas, sou eu. Oh, glória, né? Então eles acharam que era um fantasma, mas ali estava Cristo Jesus. E Pedro, então, ele diz para Jesus, mestre, eu posso ir contigo? E Jesus fala, vem. E Pedro, então, começa a caminhar sobre as águas e vem um vento muito forte. E Pedro, então, começa a tremer, começa a afundar. Então ele grita, socorro, Senhor, salva-me, salva-me, né? Então, Jesus salva Pedro, né? Jesus vai lá e dá a mão para ele, né? E ali faltou para Pedro o quê? Faltou fé. Simplesmente fé. Muitas vezes falta fé para mim, falta fé para vocês, para que possamos realizar a obra de Deus. Somente a fé move montanhas, né? Deus disse que se nós tivéssemos fé, tamanho de um grão de mostarda, porque o grão de mostarda é a menor semente, mas ela se transforma em uma grande árvore, né? Que nós possamos ter fé, ok? Mateus 26, 34. Então nós vimos a história de Pedro. Jesus encontrou lá na praia, no Mar da Galileia. Jesus faz então um convite para Pedro. Pedro e André, seu irmão, largam as redes, ok? E seguem a Jesus. Depois Jesus disse que Pedro seria Cefas, né? Que Pedro, então, que em cima dessa pedra Jesus edificaria a sua igreja e o inimigo jamais prevaleceria contra ela, certo? Depois, Pedro vai andar também sobre as águas, né? Ele pede para Jesus e Jesus fala, vem, mas lhe faltou fé e ele afunda. E Jesus, já chegando perto da sua crucifixão, conversa com Pedro e Pedro disse, Senhor, aonde quer que tu irás, onde quer que tu for, eu irei contigo, mestre.
E Jesus disse para ele: esta noite, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, cara, mas de maneira nenhuma, mestre, jamais te negarei, né? Vamos então ao verso bíblico, Mateus 26, 34. Jesus disse a Pedro que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Veja bem, meus irmãos. E Pedro disse que não. E Jesus, conduzido ali pelos soldados, ali no Sinédrio, Pedro o seguindo de longe, e as pessoas diziam: você é um deles. E ele disse: não, vocês estão se confundindo. Eu nem conheço esse homem. Não, mas você é um deles, porque você fala igual a ele. Né? E foram interrogando Pedro, e Pedro negando. Mateus 26, verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Então veja bem, Pedro então, ele reconheceu sua fraqueza, seu pecado, que ele havia negado Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. E assim que o galo cantou 3 vezes, ele se lembrou daquilo que o mestre havia falado. Então Pedro, arrependido, chorou amargamente. E Jesus o perdoou. Veja bem, o caso de Judas. Judas, ele não se arrependeu. Ele poderia ter sido salvo também. Ele sentiu o quê? Remorso. E foi lá, jogou as 30 moedas de prata e se enforcou. Tirou a sua própria vida. E Pedro não. Pedro se arrependeu e chorou amargamente, certo? E Jesus o perdoou, certo? Então sempre eu digo aqui, pecados confessados são pecados perdoados, né? E Pedro então começou o seu ministério, realmente como pescadores de homens, né? Lá no Pentecoste, em uma só pregação, em um só sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram e foram batizadas, certo? Então Pedro, ele começou realmente a ser um pescador de homem e ser uma bênção de Deus para as outras pessoas. Então que vocês possam ter compreendido essa pequena palavra de conforto, né, que nós trouxemos aqui nesta manhã de terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Amém? Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, obrigado por Senhor nos dar a oportunidade de estudarmos a sua santa e rica palavra, para que possamos aprender com o exemplo de Pedro, que ele se arrependeu, chorou amargamente, confessou os seus pecados, o Senhor o perdoou e ele se tornou um vaso de bênçãos em suas mãos, se tornou um pescador de homens. Que possamos também, Pai, confessar os nossos pecados a Ti, porque nós somos pecadores, já nascemos no pecado. E peço a Ti, Senhor, que me segure pelas mãos, não deixe eu cair, me fortaleça, né? Fortaleça os nossos amados irmãos também que estão nos assistindo, que vocês também possam entregar a vida de vocês nas mãos de Deus. Se você pecou, se você blasfemou contra o nosso grande Deus, peça perdão, se arrependa de coração, se precisar chorar, chore, como Pedro chorou amargamente, e o nosso Deus vai lhe perdoar. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Shalom!